Então, boa tarde a todos. Eu queria dizer um boa tarde assim. Boa tarde, queridos irmãos, filhos e pais aqui presentes, não é? E sejam todos bem-vindos, né, à nossa casa, a esta casa, e que a luz do Mestre Jesus nos envolva, nos proteja sempre. E rogamos à falange dos espíritos que estejam conosco, protegendo a nossa reunião. Então, a comemoração dos 63 anos de fundação desta casa, hoje, então, é feito o encerramento com o nosso querido e brilhante coral, né? Ainda vai cantar para nós mais. E, então, é uma festividade que a Luz Divina procurou comemorar com as famílias, né? Com as famílias. Somos todos uma família só, estamos aqui todos reunidos, somos privilegiados nesta tarde por estarmos aqui todos juntos. Então, a festa é para nós todos. Nós queremos, então, ressaltar e agradecer imensamente a todos os irmãos que estiveram aqui durante o mês, desde o dia 1º do mês. E hoje, então, nós teríamos aqui o nosso irmão Aníbal, dos Santos Pardal, e ele ficou impossibilitado pela saúde. E não conseguiremos falar sobre o brilhantismo que ele teria preparado sobre a palestra dele. Mas nós vamos repetir, então, já uma palestra que foi dada no dia 4 de setembro. E eu ofereço esse trabalho realmente ao nosso amigo, esperando que a saúde dele se restabeleça, que ele esteja logo aqui de volta conosco, né? Ele falaria assim: família, por quê? Sei que ele ia desenvolver brilhantemente e daria uma resposta satisfatória a vocês. Eu diria simplesmente que a espiritualidade, foi perguntado a ela se não haveria necessidade da família, se a família poderia ser desfeita e nós continuaríamos a ver. A espiritualidade diz que não. A família é necessária, seria uma recrudência, uma volta, um retrocesso. A família é necessária porque é o lar onde podem ser abrigados os espíritos todos que têm que reencarnar. Então, a família é um reduto de amor. A família é necessária. Por que a família? Porque ela é necessária neste mundo, né? O Aníbal falaria e vai falar com vocês mais adiante sobre esse tema. Bom, o nosso tema de hoje, nós temos que voltar a falar no relacionamento entre pais e filhos, né? E o Emmanuel nos diz que é no lar em que os espíritos se encontram, se reencontram, né, sob o mesmo teto, na condição, né, de pais e filhos, e neste ambiente são oferecidos as oportunidades de um novo aprendizado moral, onde todos exercitam a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. São companheiros espirituais de lutas antigas, e aí a quem pagamos débitos sagrados, ou quem recebemos, né, deles próprios as alegrias puras, que são créditos de outros tempos. Então, quem nos alerta a isso é Irmão X. Irmão X é o pseudônimo de Humberto de Campos. Quando as crianças nascem, os pais sempre têm dúvidas, né, de como será que é ele, como será que é ela. E os pais podem se perguntar: quem é este novo ser, né? De onde ele vem? Qual a ligação que já tivemos? Se chegou até aqui,
é porque partiu de algum lugar lá do mundo espiritual, não é? Que papel nos cabe como mãe e pai desta criaturinha? E agora, o que é que eu faço? Então, as crianças não vêm com um manual de instruções, né? Para os cuidados materiais, com o bebê, podemos, então, fazer cursos, contratar enfermeiras, né, babás, pedir ajuda aos mais velhos. E sempre pedimos ajuda às nossas mães, não é? Mamãe sempre fica preocupada com a filha, ela vem ajudar nos primeiros dias, ensinar tudo isso. Mas, aparentemente, aquele ser frágil e indefeso, não é, que os pais olham enternecidos no berço, na condição de filho desejado e amado, é o irmão que Deus lhes destina realmente para amar, educar e prepará-lo para a nova existência, propiciando-lhe a tão esperada, tão almejada evolução espiritual. E para educar esse espírito que reencarnou em nosso lar, como agir, né? Conversar, castigar, repreender, mimar, é o que fazemos. Mais ainda, mimar. Agradar, qual será a melhor atitude, principalmente se a criança não atender às nossas expectativas? É aí que se encontram todas as dificuldades para o relacionamento entre pais e filhos. A importância do diálogo, da convivência, né? Nem muito disciplinadora, nem muito liberal, da necessidade da busca da harmonia para estabelecer o equilíbrio entre direitos e deveres de ambos os lados, né? É de primordial importância, mas muitas vezes não acontece. Como os pais são espíritos que chegaram antes, né? E já estão aqui há mais tempo, já estamos calejados e amadurecidos nesta encarnação, a responsabilidade é deles é imensa, né? Imensa na apresentação deste mundo aos espíritos que estão reencarnando. E também na sua educação. Então, não será somente dando-lhes alimento, vestuário, brinquedos, lazer, escola, a faculdade e todo o conforto, ou não, porque muitas vezes não damos, deste mundo, que os fará responsáveis, corretos e educados. A criança é, portanto, uma pessoa pré-existente e sobrevivente, conforme o Espiritismo insiste em ensinar há mais de 160 anos, e como o próprio Cristo ensinou há mais de 2000 anos. Não sou versada em psicologia, né? Possivelmente não tenha nada para ensinar a mais para vocês. No momento, sou somente mãe e avó. E desenvolvi grande parte da minha vida como pai também. Então, não é privilégio nenhum da minha parte, porque temos milhares de mães fazendo os dois papéis. Assim como também nós temos centenas de pais fazendo os dois papéis. Mas vamos nos apegar aos ensinamentos da doutrina espírita e também a doutrina de Jesus, não é? Que a doutrina espírita através de Kardec, isso tudo encontra-se explicitado, ensinado, né, no Livro dos Espíritos. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação e pelo amor. Esta é a tarefa dos pais. Tornar-se-ão culpados perante Deus se vierem a falir no seu desempenho.
Se estamos ligados como mãe e pai aos nossos filhos, é porque o amor deve imperar, né, no lar. Somente o amor constrói, somente o amor se entrega em renúncia para salvar a muitos. Pai e mãe muitas vezes renunciam a tudo pelos seus filhos. Jesus nos disse: pedi e dar-se-vos-á. Então, podemos contestar dizendo, né? Pô, já temos feito tantas solicitações a Deus e não recebemos nenhum atendimento ainda. Geralmente nós pedimos o que desejamos a Deus e Ele nos envia apenas o que é necessário para nós. Nenhum pai consciente satisfará as exigências da criança birrenta ou as aspirações inconsequentes do adolescente. Pelo contrário, o pai dará ao filho o que sabe que é bom para ele, embora o filho não concorde. Esbraveje, insista, não adianta. O pai quer protegê-lo pensando no seu futuro. Nós, adultos, nos comportamos assim perante Deus. Fazemos isso diante de Deus. Somos submetidos a um mecanismo de causa e efeito. As vontades de hoje que temos vão se refletir amanhã. Na antiguidade, Pitágoras ensinou: educai as crianças e não será necessário castigar os homens. Isso ele falou 580 anos antes de Cristo. Então é uma verdade, né? Se ele falou, é uma verdade. Então, é no seio da família que a criança desenvolverá suas características pessoais e será através da convivência com os pais e irmãos, avós, né? E todos os agregados, que aprenderá a se relacionar com a sociedade. E é dentro do lar que a criança aprende coisas úteis, né? Como, por exemplo, adquirir um gosto pela leitura, não é? Pelo estudo. Ou também aprende exemplos inúteis, como palavras depreciativas sobre o seu comportamento, né? Ou aprendem a falar palavras chulas, duras, ferinas. As crianças aprendem aquilo que vivem. Se uma criança vive criticada, aprende a condenar. Se uma criança vive com maus tratos, aprende a brigar. Se ela vive humilhada, aprende a se sentir culpada. Se a criança é estimulada, aprende a confiar. Se uma criança é valorizada, aprende a valorizar. Se uma criança vive no equilíbrio, aprende a ser justa. Se uma criança vive em segurança, aprende a ter fé. Se uma criança é bem aceita, aprende a respeitar. E se uma criança vive na amizade, aprende a ser amiga, aprende a encontrar o amor no mundo. Afinal, quem são nossos filhos? E o que representam em nossas vidas? E nós o que representamos na vida deles? Além do simples relacionamento pais e filhos. Então, a primeira coisa que nós temos que desaprender com relação às crianças é que elas não herdam dos pais características psicológicas, como inteligência, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade. Não. Cada ser é único em sua estrutura psicológica, preferências, inclinações e com características comportamental própria. Somente características físicas são geneticamente transmissíveis, como a cor da pele, a cor dos olhos, os cabelos, né? Tendência a esta ou aquela conformação física, né?
predisposição à enfermidade ou ter uma saúde mais estável, né? E traços também fisionômicos. É isto que adquirem características físicas. A doutrina espírita nos ensina que a debilidade dos primeiros anos torna os espíritos flexíveis, acessíveis aos conselhos e da experiência daqueles que devem fazê-los progredir, né? Que são os pais, os avós também, tutores, professores da escola. Enquanto ainda na infância e adolescência é que se pode formar e corrigir o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais. Missão sagrada pela qual terão que responder. Aí é que entra, então, a importância da educação paterna. É aí. Não podemos modificar as características deste espírito, temporariamente infantil, enquanto é criança. Mas nós podemos moldá-lo dentro dos princípios cristãos. Então, eduque e ensine para o seu filho a humildade, a honestidade, a gratidão e a generosidade. Então, os pais são responsáveis pela educação moral dos filhos. Nossos filhos, as crianças que chegam em nosso lar, são pessoas adultas, vividas, experimentadas e dotadas, às vezes, de maior capacidade intelectual e maior bagagem cultural que muitos de nós pais temos. Então, através dos filhos, aprendemos muito e reaprendemos aquilo que esquecemos. Retornando no tempo, lembramos de um exemplo que está no Antigo Testamento. E vemos neste exemplo a submissão de um filho ao pai. É o exemplo do patriarca Abraão, submisso a Deus, Pai e Yahvé. Então, ele nos dá um exemplo de obediência, né? Então, Deus ele provou Abraão durante toda a sua vida. Abraão teve seu primeiro filho, gerado da serva Agar, aos 86 anos. E foi-lhe colocado o nome de Ismael. Mas Deus também lhe concedeu, quando ele tinha 100 anos de idade, o filho gerado de sua esposa Sara, até então estéril e idosa. E a esta criança ele deu o nome de Isaque. Porém, Deus continuou provando Abraão. Ele pede que ofereça o seu filho Isaque em holocausto. Abraão, como filho obediente, acima de tudo, ele era obediente a Deus. Ele, embora sofrido, dolorido, né, ele não se rebelou e obedeceu. Preparou tudo como foi ordenado por Deus e estava disposto a entregar o seu filho Isaque de volta a Deus em um holocausto. Seria o sacrifício de Abraão. Ele não disse nada à sua mulher Sara. Porque como é que ele ia dizer isso para a esposa? Era uma dor tão grande, imensa, ela não ia suportar. Preparou tudo quietinho e sai com o filho para obedecer. Bom, entretanto, né, já sabemos, na história, no último instante, Deus envia o seu anjo que impede a morte do menino. E o Espírito falou em nome de Deus para Abraão. Eu te cumularei de bênçãos e te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia, no mar. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações na terra, porque tu me obedeceste. Então, muitas vezes os pais são testados duramente em relação aos seus filhos. Mas é na fé, na obediência, na confiança em dias melhores que superarão todas as adversidades em relação aos filhos. É na fé, é na renúncia às suas prioridades que se desincumbirão da tarefa árdua de serem pai e mãe.
Então, o grande desafio nos dias de hoje, os dias atuais, é a dificuldade dos pais de se doarem realmente por inteiro. Porque ambos, né, às vezes, têm que trabalhar fora, enfrentam o problema, tendo que organizar as atividades juntos, brincar, assistir filmes ou desenhos educativos. Tem que abrir espaço para isso, criando um ambiente de cooperação e de responsabilidades em casa. O Evangelho é o grande roteiro de ensinamento que nos esclarece acerca da dosagem imensa de amor que os pais devem dar aos seus filhos. A criança, desde muito pequena, manifesta os instintos bons ou maus, sendo que os instintos maus procedem do egoísmo e do orgulho, né? Que este espírito traz de suas existências anteriores, existências passadas, vem com ele essa coisa. Então, é por isso que os pais precisam estar atentos para perceber e fazer as correções necessárias, nem sempre fáceis, não é? Então, Deus confiou responsabilidades para mãe e pai de cuidar, ensinar, amparar, amar, repreender, perdoar, ensinar não sei quantas vezes, embora os filhos se emancipem depois de determinada idade. Aí vão caminhando com seus pés, acertando, errando, refazendo o caminho, caindo, persistindo no erro. E nós, mães e pais, sempre estaremos de braços abertos, amparando e repetindo a lição, até a exaustão. Quando não mais aguentarmos somente doando amor, amor incondicional, como Jesus nos amou e ama. Quando Pedro perguntou, Jesus disse para ele: não te digo até 7 vezes, mas perdoar 70 vezes 7. E nós temos um exemplo para isso. Um exemplo na parábola do filho pródigo. O filho pródigo era o mais novo, ele tinha 2 filhos, o mais jovem, que partiu levando parte da sua herança. Então, ele pediu ao pai que lhe desse a sua parte na herança, né? Mas os filhos somente herdam do pai quando os pais falecem, morrem, não é? Então, a herança é repartida. Então, a dor que aquele pai sentiu, porque ele entendeu que o filho já o considerava morto. Ele entrega a parte da herança. Ele vai. Mas um dia o filho retorna como um pobre andarilho, mendigo, esfarrapado, faminto. Por quê? Porque ele havia dissipado toda a fortuna que o pai lhe dera. Mas ele teve a coragem, ele teve a humildade de retornar à casa paterna, né? Porque esse filho, ele chegou assim no fundo do poço onde ele estava. Ele comia a comida dos porcos. Então ele voltou para a casa do pai. Ele ainda estava longe quando seu pai o avistou, né? Encheu-se de compaixão. O pai correu ao seu encontro, não esperou que ele chegasse, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: não, trazei depressa a melhor túnica e vestiu. Coloquem um anel em seu dedo, as sandálias nos pés. Preparem o melhor novilho cevado para a festa, comamos e festejemos, porque meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, assim é Deus, Pai misericordioso para com todos nós, seus filhos. É dessa forma que Ele age.
Emmanuel, o espírito de Emmanuel nos diz o seguinte, que o sentimento religioso é a base de todas as civilizações. A moral religiosa deverá inspirar a formação do caráter e do instituto da família. Nas casas espíritas é oferecida a base religiosa na escola de evangelização infanto-juvenil, das crianças de 3 a 11 anos e para os jovens a partir dos 12 aos 17 anos. Porque as crianças são como argila, né? E podem ser modeladas. E se os pais, ou um deles, tem o hábito de orar com regularidade, as crianças se acostumam a essa prática. As preces diárias dão um fortalecimento espiritual à família. Todavia, nós queremos salientar que se você colocar o seu filho nas escolas de evangelização, os pais têm que estar atentos, né, à sua própria conduta. Porque a gente tem que lembrar que o exemplo é a melhor forma de educação. Então, convidamos a família a fazer o culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, e as crianças e os jovens podem participar, mesmo que eles estejam assim no grupo e fiquem assim dispersas ali ao redor, né? Ali no seu mundo de fantasia, com seus brinquedinhos, porque eles ouvirão os pais lendo e orando, e isso ficará gravado indelevelmente em seus coraçõezinhos. Mas há os deveres dos pais para com os filhos, né? Para um relacionamento saudável entre pais e filhos, alguns deveres e direitos têm que ser observados por ambas as partes. Então, amor, carinho e orientação são os principais recursos. As crianças que recebem esse amor são mais seguras e felizes. Toda criatura tem necessidade de amor, de receber amor, para que elas se mantenham assim equilibradas de uma forma geral. Quem diz isso é o André Luiz. Então, aos que não recebem amor e orientação também é constatado, já é dito, eles tornam-se carentes, agressivos, inseguros. Essas crianças se desrespeitam as pessoas, desrespeitam as coisas, as plantas, são cruéis com os animais e também podem se tornar agressivas com outras crianças. Então, os jovens também precisam de amor e atenção. Caso contrário, podem se tornar inseguros, tristes, temos que observar tudo isso, deprimidos e irem por caminhos inadequados, né? Já há muito tempo que nós sabemos oferecidos pelas drogas. Então, a principal dificuldade no relacionamento entre pais e filhos é que muitos pais transmitem aos seus filhos uma postura mais rígida, dura, né, durante todo o período da infância. Então, esta postura muitas vezes vai contribuir para um afastamento e a ideia de que os pais nunca irão compreender, né, os seus conflitos, as suas dificuldades, ou então ou não poderão ouvir os seus dilemas. Há necessidade de diálogo, saber ouvir e saber falar. A amizade e a confiança são virtudes que pais e filhos devem sentir para que um possa contar com o outro, serem amigos. O amor tem uma força extraordinária para transformar as criaturas. E foi com este recurso poderoso que Jesus mudou os rumos da própria humanidade. Mas também é necessário que os pais estabeleçam os deveres para os filhos. Então, estabelecer limites, né? Os pais têm que ter firmeza, dizendo sim e tendo a coragem de dizer e manter o não. No Evangelho de Mateus, nós vamos também encontrar, né,
está lá dito, Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim, e o vosso não, não. Isso exige sinceridade. Ter perseverança, não é? Se você pediu, por exemplo, para ele fazer alguma coisa, arrumar alguma coisa, então que fique atento para ver se ele obedeceu. Não desista, insista para ver até onde você consegue. Olhar nos olhos, quando falar com os filhos, olhar nos olhos. Com isso você firma a autoridade, né? Ao prestar atenção no que você está dizendo, seu filho vai absorver melhor a lição e vai mudar de atitude. Corrigir sem violência, né? Se depois de muita insistência não cumprir o combinado, então temos que sempre ir explicando, mas não use de violência. Prefira sempre a disciplina. E elogiar é muito importante, né? Além de todas as regras e punições, é muito importante quando a criança cumpre com os seus deveres, os pais devem elogiar o seu esforço. O irmão X nos deixou escrito para nós que bem-aventurados os pais pobres de dinheiro ou de renome, que não tolhem a iniciativa própria dos filhos nos caminhos da edificação terrestre. Através do trabalho áspero e duro, de decepções e dificuldades, ensinam os filhos as bases sólidas para enfrentar a vida, né? Sem que venham a perverter o cérebro com vaidades e fantasias. Mas infortunados serão os pais ricos de bagagens mundanas que desfiguram a alma dos filhos, impondo-lhes mentirosa superioridade, porque de fato estão tentando enganar a Deus, distanciando-lhes os filhos da verdade e da luz divina. Há também os deveres dos filhos para com os pais. E a gente também tem esse exemplo no Antigo Testamento, quando Moisés recebeu, né, nas tábuas da lei, os 10 mandamentos, que são os deveres de nós, filhos, para cumprir perante o Pai maior. E quando Jesus veio para nós, quando ele chegou neste mundo, ele sintetizou esses 10 mandamentos, somente em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Os nossos próximos, mais próximos, são os nossos pais. Então devemos honrar pai e mãe, que é uma consequência da lei, da caridade e amor ao próximo, não é? Como filhos temos deveres de preencher as necessidades materiais de nossos pais, quando eles precisarem, e deveres morais também. É muito comum, muitas vezes, quando visitamos algum asilo, ouvir o seguinte comentário, né? Aqui tenho tudo, tenho quarto, tenho televisão, uma pessoa que cuida de mim, são carinhosos, atenciosos, mas eu queria mesmo estar ao lado do meu filho. Então, isso revela a necessidade da presença, né? Pai e filho. A gente compreende perfeitamente todos aqueles que têm necessidade, que não podem cuidar diretamente dos pais, mas devem estar sempre presentes, aonde eles estiverem, ir lá é imperativo, né? Lembrar sempre dos dias e noites que eles passaram cuidando da gente. Ser pai e mãe não é nada fácil. Então, os filhos devem julgar sempre com o coração repleto de indulgência e gratidão, lembrando-se dos momentos bons, alegres e felizes. Os momentos tristes e de dificuldades, possivelmente que tivemos com os nossos pais, devem ser somente uma lembrança, né, que serviu para nos unir mais, ensinar mais e chance de nos perdoarmos mutuamente. Os pais são modelos para os filhos e os filhos são os espelhos dos pais. E a Madre Teresa de Calcutá nos deixou um alerta poético, né? Ela disse: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção.
Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Conheço um velho ditado que é do tempo dos agaias, que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Falei, tempo dos agaias, né? Deixa eu ver o que é isto. Então, fui lá procurar e achei. O tempo dos agaia é o tempo em que os índios caçavam onça com azagaia. Era um tipo de lança. Então, coisa antiga, arcaica, velha, fora de moda e desatualizada. E fico com essa mensagem final. Já que eu disse que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai, o maior exemplo é Deus. Então, Deus Pai é um para toda a humanidade. E os milhões de filhos, muitas vezes, não se lembram dele. Mas, mesmo assim, a sua misericórdia infinita não se esquece de nenhum de nós, porque os pais e os filhos são todos filhos amados de sua divina criação. Um único Pai. Fiquem em paz, uma boa reunião para todos. O nosso coral vai estar presente até o final. Muito obrigada.